Boa noite a todos, tudo bem? Muito bem, nós estamos aqui na igreja lendo um livro que é muito inspirador, muito marcante mesmo, e nós estamos desde manhã estudando versículo por versículo. Quero te convidar a abrir, por favor, a sua Bíblia em Judas. Judas é o penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse. Judas é um nome muito comum na Bíblia, pelo menos 8 Judas nós temos na palavra de Deus. É o mesmo nome do Antigo Testamento, Judá, daí vem os judeus, e isso significa, Judas ou Judá, significa aquele que louva a Deus, aquele que exalta ao Senhor, e por isso que nós exaltamos como igreja o Senhor, porque nós fomos criados para louvor da sua glória. Então, esse Judas que nós sempre nos remetemos, não é o Judas Iscariotes que a nossa mente naturalmente vai lá e acha, né? Se você colocar no seu filho o nome de Judas, pode ter certeza que ele vai ser muito zoado na escola, né? Não vai ser um nome legal. Tem algum Judas aqui hoje? Não, né? Então, é um nome que leva a fama de um. Olha só o que um não faz, o estrago que um não faz. Tem outros Judas tão bonzinhos na palavra de Deus, e esse que escreve aqui, por exemplo, e a gente fica com esse ranço desse nome, né? Mas Judas é o meio-irmão de Jesus. Jesus, ele vem de uma família, Maria, José, e por milagre do Espírito Santo, Jesus vem ao mundo, mas José e Maria continuam uma família, tendo então a concepção de outros filhos. Tem Tiago e tem Judas. Esse é o Judas que escreve o livro de Judas, a carta para uma igreja ou para igrejas. Geralmente essas cartas pastorais eram circulares, elas passavam por entre as igrejas para edificar o corpo de Cristo. Naquele tempo o evangelho estava crescendo muito e haviam professores, porque achavam que os crentes, os cristãos eram um público muito promissor, até hoje é assim. Então, os evangelistas, os apóstolos e estes que se tornam defensores da fé, escrevem para essas igrejas. Começa então uma sistematização daquilo que Jesus falou, dos seus ensinos, para que a igreja fique firmada na fé de Jesus, firmada no Evangelho, na palavra de Jesus. E essa é mais uma das cartas pastorais a respeito da firmeza na fé. O cuidado que nós e aqueles irmãos deveriam ter com ensinamentos errados, com falsos mestres, com as investidas de Satanás, contra a perseguição dos romanos e outros que se levantavam para destruir a igreja. Mas Jesus tinha dito algo muito poderoso. Ele disse assim: as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. A porta do inferno, nada que aconteça no plano de Satanás é páreo, é poderoso o suficiente para destruir a igreja. Então, essa é uma palavra que tem que guardar o nosso coração. Toda vez que a igreja é ameaçada, Deus levanta pessoas, e Ele já tem isso fortemente marcado na sua palavra. Ele levanta pessoas com a palavra dEle, para que a igreja não se perca, para que a igreja
não caia, para que líderes não caiam, para que rebanhos, como o Paulinho mesmo cantou, para que o rebanho de Jesus não fique ameaçado de extinção, ou simplesmente ameaçado. E Judas então se levanta, ele no iniciozinho da sua vida não crê muito em Jesus, ele é irmão de Jesus, cresceu com Jesus, e ele não conseguia entender como é que Jesus era o Filho de Deus, o próprio Deus. E depois da ressurreição de Jesus é que Judas de fato se converte. Há uma mudança na vida de Judas. E quando ele se converte, ele se torna um defensor da igreja. E é isso que nós estamos estudando desde hoje de manhã. E nós estudamos o verso 1 até o 7. Nós vamos agora ao 8 e 9. Por favor, acompanhe a leitura. Judas não tem capítulo, só tem versículo. Então a gente diz Judas 8. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Esses sonhadores aqui, ou a melhor tradução seria aqueles que vivem na fantasia, ou que fantasiam a fé, que têm uma postura em vez de pregar o evangelho, pregam um evangelho disfarçado, um evangelho mascarado, ou então algo que agrade. O ministério da palavra que agrada o público. Então esses sonhadores, estes que vivem não na palavra, mas na fantasia, na ficção, pegam o evangelho e separam e fazem do evangelho ao seu bel prazer. E é característica de Judas trabalhar em 3 blocos. Ele fala, verso 8, da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Difamam os seres celestiais tem a ver com ridicularizar o que é sagrado. Aquilo que deveria ser sério, eles brincam com o que é sério. Aquilo que deveria ser tido e vivido com seriedade, com firmeza, é vivido de forma engraçada, banal. E aí o evangelho é o evangelho da arte circense, daquilo que deveria ser para transformação de vidas, é para entretenimento do público. Ou então, para que o público fique emocionado demais. E aí você vai num movimento ou num encontro que na verdade não está em jogo o discipulado, a transformação que o evangelho produz, mas é baseado no sensacionalismo. O importante é você sentir o tremor. O importante é você sentir um arrepio. Você sentiu um arrepio, irmão? Então, esse é o Espírito. Isso é brincadeira com coisa sagrada. Mandam e desmandam nos anjos. Já desse eu ouvi um falso profeta do nosso tempo dizendo, na sua oração, Deus, eu te peço agora 10.000 anjos para que o Senhor cuide de tal situação. E mais 10.000 anjos para ficar no corredor tal, e outro ficar na encruzilhada tal. E aí ficam brincando com os seres celestiais, brincando com o Espírito Santo, achando que o Espírito Santo é uma energia, uma força, é uma coisa controlada magicamente por nós. Então estão brincando, estão ridicularizando o que é sério. E a característica que Judas
ao descrever esses homens, esses falsos mestres, esses falsos professores, que iam pelas cidades pregando esse tipo de evangelho, e Jesus já tinha dito, olha, se vier aí, Paulo disse isso, se vier aí alguém pregar outro evangelho, mesmo que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, que isso seja considerado uma maldição, anátema. Isso não é brincadeira. Dizer que você manipula Deus, que você controla os seres espirituais, que você manda e desmanda em anjo, isso é ridicularização do sagrado. Achar que o clima do culto, a ação do Espírito Santo no culto é algo forjado por quem lidera o culto. É algo maquinado e preparado e induzido por quem está na direção, ou uma banda, ou um cantor, ou um pregador. Isso é brincar, isso é o que Judas chama de difamar os seres celestiais. O verso 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra o diabo, mas disse: o Senhor o repreenda. É interessante esse versículo. Talvez você tenha lido ele pela primeira vez. E você fica dizendo, mas como assim? Teve um MMA lá, o diabo contra Moisés. Que parte da Bíblia está escrito isso? Não tem nenhuma parte na Bíblia escrito isso, a não ser aqui. Judas está citando um texto apócrifo, citando um livro da cultura, no tempo dele, chamado A Ascensão de Moisés. Ele não está fazendo teologia com essa citação. Ele está fazendo uma ilustração. Sabe quando nós estamos pregando e alguém diz assim, olha, assim como naquele filme, lá no Titanic, lá no Crônicas de Nárnia, sei lá, citando algo do conhecimento comum. Então Judas está dizendo, aquilo que foi dito naquele livro, a Ascensão de Moisés, que houve uma disputa, que houve uma batalha entre Miguel, o arcanjo Miguel, e o diabo. Então, nem ali, o arcanjo Miguel, que poderia brincar com as coisas espirituais, ou então até repreender, ou caçoar, ou zoar, como diz a galera aí, Satanás, ele disse que o Senhor o repreenda. Judas está citando um texto, e não fazendo com ele uma teologia ou um ensino, não está dizendo, de fato, que os anjos ficam por aí disputando o nosso corpo quando a gente morre. Isso não é teologia, isso é ilustração. Está claro isso aqui, gente? Então, essa passagem é uma passagem muito importante para a gente entender o contexto de Judas. Para a gente entender como é que a gente lida com aquilo que eu quero chamar hoje à noite de inimigos internos. Se o livro de Apocalipse fala de inimigos externos, o dragão, a besta, o diabo, esses que estão no mundo, o livro de Judas fala dos inimigos internos, aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que estão na comunidade dos santos, aqueles que têm cargos de liderança, que de alguma forma influenciam as pessoas. O nosso problema é sim o diabo. O diabo faz muita coisa contra nós, por isso que Jesus vai falar, livra-nos do mal. Mal, diabo, mal, a maldade do mundo, um ladrão que entra, um assaltante, um assassino, um pedófilo. Mas existe um mal que está dentro
do corpo, dentro da igreja. Existe o mal também dentro de nós. Jesus fala então, livra-nos do mal. Porque o problema do mal é que ele nos atravessa e nos torna malvados. Nos torna maus. E aqui o Judas está dizendo, existe um problema dentro da igreja. Satanás é um problema, mas não coloque na costa larga de Satanás a culpa. Porque tem situações na nossa vida que o problema está dentro, não fora. O problema está na igreja. De vez em quando eu ouço alguém falando para mim, reclamando de alguma coisa da igreja. Ah, pastor, vim e fui maltratado. Tive um mal-estar porque houve um certo preconceito, porque eu tinha tatuagem, ou porque eu estava de boné, ou porque eu estava de bermuda, ou porque alguma coisa, quando eu cheguei, não fui bem tratado. Então alguém diz assim, esse lugar aí é meu. Ou então eu cheguei na igreja e no lugar que eu sentei, o pessoal da frente não parava de conversar. Atrapalhando a minha concentração. E olha, pastor, eu não quero voltar na sua igreja porque isso me atrapalha. Isso fez mal para mim. Olha, pastor, eu fui na sua igreja e um irmão da igreja deu em cima da minha filha. Homem casado. Olha, pastor, eu fui na igreja e me colocaram no grupo do WhatsApp. E eu vi umas conversas no grupo do WhatsApp que eu fiquei escandalizado. É desse tipo de inimigo interno que Judas está falando. Gente que está dentro do corpo, mas que é pedra de tropeço. Que em vez de cooperar, atrapalha. Que já não bastasse Satanás e seus demônios, o mundo, a maldade, dentro da igreja, lugar que deveria ser o lugar mais seguro do mundo, eu encontro gente que me faz pecar, que me faz cair, que me faz decepcionar com Deus. Esse é o problema dessa igreja. E aqui Judas está falando, descrevendo estes homens. Isso não é novo. Se você olhar para, não vou ler o texto, apenas vou citar, 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo repreende a igreja de Corinto, porque havia um camarada que tinha dormido com a esposa do pai. E aí Paulo disse, olha, vocês têm que repreender esse irmão. Vocês têm que disciplinar esse irmão. E pelo jeito, pelo contexto, esse irmão era da liderança. Porque ser pecador, todo mundo é. O problema é quando a pessoa está na liderança, pagando de espiritual, pagando de gatinho. E a vida é podridão, a vida é mau testemunho, a vida é de decadência. E aí Paulo fica bravo, depois você lê lá, 1 Coríntios capítulo 5, de 1 a 6 em diante. A palavra de Paulo é dura. Mas o que a gente faz então, irmãos, com gente no nosso meio que é inimigo, que é uma pessoa que atrapalha a comunhão, que coloca em risco a integridade de uma igreja? O que fazer? Essa é a reflexão que Judas nos propõe hoje à noite. O que fazer quando a igreja sofre ataques, além dos ataques de Satanás? E aí Judas diz assim, olha, Satanás, que Deus o repreenda. Deus vai resolver o problema de Satanás. Não é você que
luta com Satanás. Quem vence Satanás, quem guerreia por nós no mundo espiritual, são os anjos e é o próprio Deus. A nossa luta não é contra sangue ou carne, mas a nossa luta é uma luta espiritual. Acontece uma batalha espiritual que está para além dos nossos olhos. Então, como é que nós resolvemos o problema com esses inimigos internos? Gente dentro da igreja que está colocando fogo, ou colocando discórdia, ou como o Judas vai dizer aqui, causando discórdia, causando inimizade, causando divisão na igreja. Bom, a minha resposta para essa pergunta é Mateus, eu quero que você abra comigo lá, Mateus capítulo 13. Jesus contou uma parábola. Mateus capítulo 13, verso 24. Eu vou ler do 24 ao 30, e depois eu vou pular para o 36 a 43. Jesus explica depois a parábola. Acompanhe comigo. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou, formou espigas e o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Verso 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, sou eu, Jesus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim dessa era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles tirarão o seu reino, tudo o que faz cair no pecado, e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. E eu completaria aquilo que o Espírito diz às igrejas. Lembra de outra frase isso aqui? Era uma frase de Jesus. Lá em Apocalipse ele repete essa frase às igrejas da Ásia. Mas olha só que interessante. A palavra de Jesus é o seguinte: olha, não tem como vocês, na igreja, punirem, cortarem o joio, sem que acidentalmente também levem com eles o trigo. Deixe que eles vão crescendo, porque há uma diferença no crescimento. Quando o joio cresce, ele cresce imponente,
ele não tem semente em si, ele é leve demais, ele não tem consistência, não tem conteúdo, então ele cresce imponente, para cima. Mas o joio, o trigo, melhor dizendo, ele tem semente, é pesado e ele se curva. Então é fácil de saber no final, na colheita, o que é joio, o que é trigo. O trigo está curvado, o trigo está humilde, o trigo está obediente, o trigo está com fruto, o trigo está quebrantado. O joio não, o joio está autossuficiente. E aí os anjos, os encarregados do meu Pai, virão fazer a separação. Então o nosso papel, meus queridos, não é fazer separação. A proposta de Judas é que a gente tenha discernimento. Ao entender o que são falsos profetas, ao entender que existem pessoas mal intencionadas na igreja, pessoas que não se converteram de fato, não entregaram as suas vidas ao controle de Cristo, essas pessoas, elas nunca poderão ser contadas como líderes, como referência. Eles farão parte da igreja, porque a igreja tem de tudo. Eu que sou pastor há 6 anos, tenho me assustado todos os dias com o que eu vejo na igreja. Se existe alguém que deveria ter raiva de crente, era eu. Porque eu ouço, para ficar mais feia a frase, de um tudo. Eu vejo de um tudo. E a palavra de Judas é: não desanime, não pense que igreja não tem jeito. Igreja tem jeito. Igreja é coisa de Deus. Persevere. Essa é a mensagem de Judas. Apesar de ter joio, apesar de ter falso profeta, vocês vão ter discernimento do que é inimigo interno e o que é servo de Deus. Quero te convidar a ler Tito. E Tito vai dar para a gente uma boa orientação. Se você não sabia que tinha Tito na Bíblia, dá uma olhadinha aí. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Capítulo 1 de Tito. Olha quais são as qualidades de um líder, de alguém que representa a igreja, que deve ser contado como aquele que pode influenciar pessoas numa igreja, através da sua vida, através da sua liderança. Tito, capítulo 1, verso 5 em diante. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem, isso aqui Paulo é dizendo e orientando a Tito, filho na fé de Paulo. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu os instruí. Lembra que eu falei que o evangelho estava ganhando espaço nas cidades, igrejas, comunidades, casa em casa, e aí Paulo está dizendo: eu instruí você a respeito de como é que a gente cuida da igreja. E aqui ele vai falar das qualidades de um líder, de um pastor, de um presbítero. Olha só, verso 6. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo, aqui é outro nome para presbítero, pastor, líder, obreiro,
É necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira que foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Isso aqui é um contexto judaico. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância ou por cobiça. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente. Repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Esse é o tipo de gente, líderes irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, não da mesma mulher, cada um com a sua mulher, não apegados ao vinho. Esses são os líderes qualificados, eles representam a igreja. Mas existem aqueles que não representam a igreja, que também são descritos aqui, e a palavra de Paulo a Tito eles são desqualificados. Não existe qualidade de ser, não existe neles coisa alguma que possa ser capaz de abençoar o rebanho. Então, a orientação é que esses não liderem a igreja. E se um deles estiverem liderando a igreja de forma irresponsável, de forma corrompida, eles devem ser disciplinados, repreendidos severamente. O que passa pela sua cabeça quando você ouve repreendidos severamente? Você imagina chicotada? O que você imagina? Na minha cabeça, chicotada é o mais severo, assim, né? Com ponta de ferro. Não. Lembra que Jesus falou que a gente não deve fazer esse tipo de aplicação de disciplina, de nos maltratar, de nos odiar. Não. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra o inferno. E o inferno é externo, mas o mal do inferno também é interno. Ele está dentro da igreja. Então a nossa postura é discernimento, é de repreensão, é de entender que existem pessoas que vão ser usadas por Deus e na igreja, e pessoas que não vão ser usadas por Deus na igreja. Está claro isso? Essa é a distinção. Eu quero que você volte lá para Judas. Esses homens, eu quero ler de novo o verso 8 e 9, depois eu vou ler o verso 17 a 19. De forma que esses são sonhadores, contaminam o próprio corpo, rejeitam a autoridade, difamam os seres celestiais. E eu quero pular agora para o 17.
Todavia, amados, lembrem-se do que foi pregado pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos íntimos. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da própria alma e não têm o Espírito. Não tem o Espírito. Então, se não tem o Espírito, não pode liderar na igreja. Se não tem o Espírito, não é exemplo. Não pode ser uma influência. Não pode exercer qualquer tipo de obra. Porque não tem autoridade. Se não tem santidade, não tem autoridade. Grifa isso na sua mente aí. Como se isso fosse possível, né? Grifar na mente. Grava isso na sua mente aí. Sem santidade não há autoridade. Se não tem esses pré-requisitos, então é desqualificado para toda boa obra. E a palavra de Judas é que nós não falemos mal desses irmãos, que nós não maltratemos esses irmãos, ou esses falsos irmãos, mas que a gente tenha discernimento, e não contar com esses para liderar a igreja. Porque há um grande problema também na igreja, uma coisa que faço até um parênteses aqui. Quando alguém não está bem, quando alguém é pedra de tropeço, em vez de a gente tomar a postura de repreender o irmão, de chamar o irmão e ver se há arrependimento, inclusive essa é outra orientação de Jesus em Mateus capítulo 18, chama o seu irmão, se ele se arrependeu, você ganhou o seu irmão, graças a Deus, bola para frente. Agora, se você chamou o seu irmão, ele não te atendeu, leva com você na segunda conversa 2 ou 3 testemunhas. Se ele não te ouviu, você entrega para a igreja, para os discípulos, para a comunidade decidir. Se ele não se arrependeu, se ele continua obstinado, desobediente, imoral, adúltero e tananã, esse irmão não pode ser contado na comunidade. Esse irmão não pode ser discípulo de Jesus. Ele é desqualificado. Em vez de a gente tomar esse padrão e essa conduta, a gente começa a falar mal. A gente começa a difamar, a fofocar, e aí a gente não obedece à Bíblia. A gente acha que a gente faz justiça com as próprias mãos. A gente começa a falar, tá sabendo do fulano? Menina. Viram ele entrando no motel. E aí a conversa, em vez de ser tratado da forma que a Bíblia orienta, para que o irmão se defenda e diga assim, não era eu. Você confundiu. Cadê? Vamos lá, vamos verificar. Ou se era eu, peço perdão. Não deveria, me arrependo e sofro as disciplinas. Sofro as consequências. Tem um caso muito interessante que eu lembro quando eu era adolescente lá em Barbacena, lá em Manaus, que uma irmã chegou para o pastor, vi o diácono fulano de tal, atravessando a rua com um copo de cerveja. Pastor, achei que estava com um colarinho assim, ó. Gelada, trincando, pastor. Tem uns irmãos aí com água na boca. Misericórdia. Aí o pastor, é mesmo, irmã? É, pastor. Difícil, pastor. Complicado. Diácono. Tá, então vamos verificar. Chamou o irmão. Irmão,
dia tal, tal, tal. O irmão foi visto, o irmão foi visto com um copo de cerveja atravessando a rua. E aí o irmão olhou para baixo, deu uma risadinha, falou: pastor, não era cerveja, era exame de urina. Então, o caminho é a gente verificar os fatos, entender o que está acontecendo. Às vezes não é nada e às vezes é tudo. Então, não tem que ser falado, não tem que ser difamado, não tem que virar fofoca. Nosso problema, meus queridos, é que a nossa língua é muito grande. Oxalá, queira Deus que a nossa língua um dia se torne tão grande para adorar o Senhor e não exista para fofocar da vida alheia. Amém ou não? Amém. Nossa língua é muito ferina. E hoje a língua tem ganhado outras ferramentas. As redes sociais são a extensão da nossa língua. E agora tudo fica público. E em vez de cuidar da nossa língua, cuidar das nossas palavras, nós falamos e postamos e colocamos, e temos hoje uma convulsão terrível por causa que a gente não está seguindo a Bíblia. E tão preocupados com os que estão ali errando, que nós nos tornamos os errados. Que em vez de tratar um caso assim na igreja, com discernimento, com prudência, a gente trata, porque a gente adora ver o circo pegar fogo, a gente quer mesmo que a difamação cresça, que o negócio fique cada vez pior, e a gente não sabe que a igreja sofre com isso. Os irmãos sofrem com isso. O reino de Deus sofre com isso. Então, meu parênteses aqui, meio gigante, é que você cuide da sua língua. Faça o que a palavra de Deus ensina. Nem o Miguel, nem o arcanjo Miguel falou algo contra Satanás, porque ele sabia que o problema não era Satanás, o problema era interno. O problema é a nossa língua, o problema da igreja não é o diabo. O problema da igreja são os inimigos internos, gente de dentro. Pior do que um incrédulo é o crente que sabota a igreja, que compromete a comunhão dos santos. Então não caia nessa, tenha cuidado. E a orientação de Judas, acompanhe comigo aí no verso 19, para encerrar. A orientação de Judas é o seguinte, verso 19: estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Continuando: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. O que esse texto está dizendo é o seguinte: amem o pecador, tenham misericórdia do pecador, mas odeiem o pecado. O que é errado na igreja tem que ser denunciado, tem que ser repreendido severamente. E o que a gente faz com as pessoas? A gente ama, disciplina, tem discernimento, repreende, mas tudo com misericórdia, tudo com amor, tudo com graça, dando oportunidade para que a pessoa se restaure.
O nosso desejo, meus queridos, ao trazer uma série como essa, é para que o mal cada vez mais seja expulso do nosso meio. Sabe como é que nós cuidamos da igreja de Cristo? Pregando a palavra, cuidando um do outro, sendo sinceros um com o outro, repreendendo aquilo que deve ser repreendido. É assim que a gente cuida da igreja. A gente não tem condições de expulsar pessoas. A gente tem como tirar pessoas da liderança, porque são um mau exemplo. Mas nós não podemos expulsar pessoas da igreja. E às vezes nós fazemos isso indiretamente. Expulsamos pessoas da igreja indiretamente. E aí nós nos tornamos esses inimigos internos. Pessoas que em vez de somar com o reino, estão dividindo o reino. Estão atrapalhando. As pessoas estão se convertendo, estão saindo do erro, e aí você coloca tudo a perder. Por causa da sua cobiça, por causa da sua postura inadequada, porque você, em vez de estar qualificado para toda a boa obra, você está desqualificado, botando tudo a perder. A minha oração é que você seja encontrado por Deus como alguém que, em vez de ser inimigo interno, você seja servo. Assim como Judas começa escrevendo a sua carta. Eu, Judas, servo. Ele poderia dizer, eu sou mano do mestre. Tenho autoridade. Eu conquisto na base do meu braço, da minha eloquência, do meu argumento, a minha autoridade. Não, Judas diz, servo. Eu sou servo. Não existe prerrogativa melhor para eu ter do que a prerrogativa de servo. Cuidado, porque você pode ser um inimigo interno. Você pode ser, na igreja, motivo de escândalo, motivo de desânimo das pessoas que estão começando na fé. Cuide, guarde seu coração para que isso não aconteça. Cuidado com o seu inimigo interno, que é você mesmo. Brennan Manning, no seu livro O Impostor que Vive em Mim, super recomendo para você ter, para você ler. Ele fala que o nosso inimigo somos nós mesmos. O inimigo que vive em mim, o impostor que vive em mim, eu posso colocar tudo a perder. E eu não é para culpar Satanás não, depois. Não é para dizer, mas o diabo é... Não. O problema não é o diabo. Ele tem a sua culpa no cartório. Ele também apronta. Ele também dificulta. Ele atrasa o reino de Deus. O problema é quando nós fazemos o papel de Satanás. E aí a gente não tem que exortar o diabo, ou exorcizar o diabo, melhor dizendo. Nós temos que exorcizar você. Cuidado. Que Judas nos ajude a termos uma igreja mais saudável, a sermos cristãos mais cuidadosos, a sermos mais firmes, a sermos amorosos, misericordiosos, servos, Judas, que louva a Deus, não é isso que Judas significa? E não inimigos da igreja, dentro da igreja. Que Deus abençoe a sua palavra no seu coração.